Queridos alunos, estamos aqui novamente para mais uma aula de ED, né? Uma aula que tem todo um conteúdo aí bem bacana. Eu até comentei na aula passada que nós começaríamos hoje a falar sobre a relação jurídica, que é um assunto muito interessante, mas eu acabei optando até por dar uma aula hoje que eu já tinha prometido anteriormente, né? Que é de fazer aí toda uma recuperação de forma metódica, né, e metodológica sobre a Lindbe, né? Em aulas passadas eu cheguei a dizer para vocês, olha pessoal, calma, que vocês vão conhecer aí a Lindbe, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Então hoje nós vamos fazer isso, vamos fechar, né, o nosso conteúdo falando dela, tá? Então só uma coisa que eu queria comentar é que essa lei, em alguns livros, se vocês estiverem estudando, que tem uma edição aí mais antiga, vocês vão encontrar essa lei com o nome de LICC, L-I-C-C, que é Lei de Introdução ao Código Civil. Bom, por que isso? Porque com o Código Civil de 16, porque nós temos dois códigos civis até hoje, o de 16, 1916, e o de 2002, que é o atual, que vocês vão estudar o semestre que vem, né? Mas com a edição do Código Civil de 16, era a única grande codificação que nós tínhamos, né? Porque antes nós éramos, antes da independência do Brasil, nós éramos regulamentados aí as nossas relações civis pelas ordenações filipinas, e só depois então de 16 é que nós tivemos um Código Civil próprio, que né, só depois de 1916. Ou seja, nós ficamos muito tempo ainda, né, regulamentados por umas ordenações, e nós éramos aí independentes politicamente de Portugal, mas continuamos dependentes juridicamente deles, né? Então, a única grande codificação que existia era o Código Civil, e era necessário criar uma lei que regulamentasse a própria lei. E aí, então, nasceu a LIC, que é uma lei de introdução, porque era a única codificação, que é o Código Civil, por isso que levou esse nome, né? E depois ela foi modificada, né? E agora, sim, com o nome de Lindbe, porque há um entendimento que essa lei ela foi editada para regulamentar todas as leis no Brasil, né? Então, só para deixar claro, a LINDB não é uma lei que protege ou que regulamenta relações jurídicas. Ela é uma lei que regula a própria lei. Então, a modificação do nome se deu porque ela com exceção do Código Penal, que tem a sua lei de introdução própria, ela regulamenta todas as demais, tá? Então, por isso que se chama LINDB, né, ou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ainda vem, até por uma questão cultural, né, antecedendo aí ao Código Civil no vade-mecum. Não necessariamente, mas geralmente isso acontece, tá? Então, vamos falar do objetivo da LINDB, né? A finalidade de uma outra lei que foi anterior à LINDB, né? Era muito mais ampla, né? A própria LIC, né? E de fato, em que se pese aí se referir ao Código Civil, conforme nós comentamos, a norma conhecida originalmente como Lei de Introdução ao Código Civil dele, né, não era parte integrante, então nunca fez parte integrante do código, embora recebesse esse nome, né? Então a LIC naquela época era constituída na realidade, né, como um diploma aí que disciplinava a aplicação das leis em geral, que é também a função da LINDB. Então a sua função, portanto, moçada, não é tecnicamente reger relações sociais, tá? Mas sim as próprias normas. Uma vez aí, né, que ela indica como interpretá-las, né, como que eu vou aplicar essas normas, né, determinando-lhes aí a vigência
a eficácia, né, as suas dimensões espaço-temporais, entre outros, tá? Assim, trata-se, né, de uma norma máxima de hermenêutica, que além da evidente importância para a soberania nacional, né, ela regula aí a vigência e a eficácia de todas as outras, trazendo critérios, né, até para os seus conflitos no tempo e no espaço, que foi até um tema já de aulas anteriores, do direito intertemporal e do direito espacial, né? Bem como também estabelecendo aí alguns parâmetros para a interpretação normativa, né? E garantindo também a eficácia global do ordenamento jurídico positivo. Bom, vamos agora falar sobre vigência, validade e eficácia das normas, né? Então, para compreender, né, efetivamente as regras estabelecidas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, parece-nos, né, que os conceitos das palavras vigência, validade e eficácia, né, eles devem ser aí previamente apreendidos por nós estudiosos, né, do direito, evitando inclusive algumas imprevisões terminológicas. O que quer dizer isso? Ser vigente, ter eficácia e ter validade são coisas diferentes, tá? Então, vamos falar de validade primeiro. A noção de validade da norma, né, é um aspecto dogmático fundamental, pois significa a sua identificação como compatível ao sistema jurídico que integra, tá? Então, tal concepção, moçada, toma por base aí a observância das condições formais e materiais da produção normativa estabelecidas aí pelo próprio ordenamento. Então, o descumprimento das regras de validade importará aí no reconhecimento da inconstitucionalidade ou da ilegalidade de uma norma que foi estabelecida, considerando-a, né, não pertinente ao sistema. Então, disse que ela é válida, né, quando, então, eu identifico aquela norma como compatível com o sistema jurídico que ela integra, tá? A validade da norma, ela pode se verificar sob duas óticas, né? A validade formal e a validade material. Bom, a validade formal é a observância, né, das normas referentes ao seu processo de criação, né? Ou seja, a validade formal ela depende da conformidade do ato normativo em questão, com o devido processo legislativo constitucionalmente previsto para sua edição. Nós até falamos que existem trâmites, né, que a Constituição prevê que nós temos que seguir para que uma lei tenha validade formal. E os trâmites vão da iniciativa até a publicação no Diário Oficial. Então, as espécies normativas com status de lei, né, elas são estabelecidas aí no artigo 59 da Constituição, que regula todo o processo legislativo. Então, só é lei quando ela passa por todos os trâmites processuais constitucionais, tá? Que vai aí, só para repetir, da iniciativa com o projeto de lei até a publicação no Diário Oficial. E o outro tipo de validade é a validade material. Bom, se houve, né, a observância aí de matéria que é passível de normatização por parte das entidades federativas, ou se houve uma incompatibilidade de conteúdo, então disse que ela tem validade material. Exemplo, né? A legislação de competência privativa da União, ela está estabelecida no artigo 22 da Constituição Federal. Então, o artigo 22, ele traz, né, quais são as competências de legislar que são da União, tá? Então, é inconstitucional, né, qualquer norma estabelecida aí por outra entidade federativa,
em relação à matéria ali constante. Então, vamos imaginar que o Estado ou o município criem leis que são de competência da União, né, de elaborá-las. Então, isso tem essa previsão aí no artigo 22 de quais são as competências privativas da União, tá? E da mesma forma, moçada, quando uma norma infraconstitucional, que é abaixo da Constituição, em matéria aí de competência correspondente, né, de entidade federativa responsável, cerceasse, por exemplo, aí, o direito de ir e vir, né? Também se vislumbraria aí uma inconstitucionalidade material por violação a um conteúdo de uma norma que é hierarquicamente superior. Pensa como nós temos aí um direito fundamental que está previsto pela Constituição, que é o direito de ir e vir, que é competência da Constituição, né, a normativa, e vem uma lei infraconstitucional que diz que nós não temos mais direito de ir e vir. Então, é preciso observar essa questão da validade, tá? Outro termo que é diferente de validade é a vigência. Bom, por sua vez, a vigência ela é um critério puramente temporal. Refere-se precisamente, né, ao período de validade da norma. O que é isso, né? É o lapso temporal que vai do momento em que ela passa a ter força vinculante até a data que ela é revogada, ou que se esgota aí o prazo prescrito para sua duração, porque pode ter um prazo de duração, prescreveu, passou o tempo, ela também não vincula mais, né? Então, a vigência da lei disse que ela é vigente quando ela está dentro do tempo, né, que vai do momento em que ela é publicada no Diário Oficial ou do momento em que a data se inicia, né, aquela que o legislador determinou, até a data em que ela é revogada. Nesse período, disse que a norma tem vigência. E já a eficácia, que é um outro termo, né, é a qualidade da norma que se refere aí à aptidão para a produção concreta de efeitos. Então, disse que ela é eficaz quando ela produz os efeitos necessários. Né? Então, para a concretização da sua função de eficácia, a norma ela pode depender ou não de outras normas, classificando-se, pois, por exemplo, nós temos normas de eficácia plena. O que quer dizer isso? É quando a sua função de eficácia ela é imediatamente concretizada, né? Ou seja, ela não depende de qualquer outra norma para produzir efeitos. Ela imediatamente já produz efeitos. Nós temos as normas de eficácia limitada, né? Quando há necessidade aí de outras normas para a realização da função eficacial, né? Em que, embora haja uma eficácia jurídica, mas ainda não está perfeita. A eficácia técnica, ela vai depender de uma outra norma. E as normas de eficácia contida, que é quando ela pode ser restringida, né, sendo plena enquanto não sobrevier aí alguma restrição. É o caso, por exemplo, da previsão do inciso 8 do artigo 5º da Constituição, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas aí as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Observe-se, né, que a sua aplicabilidade é imediata, né? E a regulação por via legislativa poderá vir ou não, e se vier, né, será aí para restringir esse conteúdo material ou o âmbito, né, de incidência do direito, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação das normas jurídicas. A norma jurídica, moçada, ela é em si abstrata,
né? Apenas trazendo aí algumas previsões impessoais e genéricas para regular indefinidamente as relações na sociedade. Quando um determinado fato individual ele se enquadrar perfeitamente no conceito abstrato da norma, estará o aplicador aí realizando o que se convencionou chamar de subsunção, né? Desculpa, né? Do fato à norma, o que impõe aí uma adequada interpretação do conteúdo normativo. Custou sair a palavra, mas saiu, né, moçada? Então, nem sempre é possível encontrar aí tão facilmente assim uma solução do caso concreto a partir aí do cotejo do texto, né, com o contexto, tá? Permitindo então a construção da norma, devendo aí o magistrado se valer das fontes do direito. Então, para em caso, né, de omissões legislativas, realizar aí a chamada integração normativa. Mas a questão é como é que nós vamos interpretar e integrar as normas e aplicá-las no tempo e no espaço. Então, veremos, né? Sobre a interpretação das normas, que até foi o tema das nossas duas últimas aulas. A hermenêutica jurídica, moçada, ela tem por objeto o estudo sistemático, né, das técnicas de interpretação da norma. Então, toda norma ela precisa ser interpretada para que ela revele aí o seu significado e a regra que é o seu sentido. Tá? Então, várias técnicas, conforme nós vimos, né, elas coexistem aí para auxiliar o aplicador do direito na sua árdua, né, tarefa de interpretar, sendo aí os métodos mais conhecidos os seguintes. Então, nós vimos lá um método literal, que também é conhecido como gramatical, né, ou vice-versa, que consiste aí no exame de cada termo utilizado na norma, isolada ou sintaticamente, né? De acordo com as regras aí do vernáculo. Tá? O seu desenvolvimento desse elemento gramatical, ele deveu-se historicamente à escola de exegese. Então, a escola de exegese, ela utilizava o elemento gramatical, que é esse exame do termo, né, da palavra, para fazer a interpretação. O elemento lógico, que é a utilização de raciocínios lógicos, né, para a análise aí, metódica da norma em toda a sua extensão, desvendando aí também o seu sentido e o seu alcance. Outro elemento é o sistemático, né, que é a análise da norma a partir do ordenamento jurídico, né, de que ela é parte, relacionando aí com todas as outras com o mesmo objeto, direto ou indiretamente. Nós chegamos a comentar isso, né? Que o elemento sistemático de análise da norma de interpretação é que eu não a faça, né, de forma isolada. Eu tenho que, então, direto ou indiretamente, relacionar aquela interpretação daquela norma com todas as demais normas do ordenamento jurídico que dizem respeito sobre o mesmo assunto. O elemento histórico, né, que é a análise da norma partindo aí da premissa dos seus antecedentes históricos, verificando as circunstâncias, né, fáticas e jurídicas que lhe antecederam, tá? Bem como aí o processo legislativo correspondente. E, por fim, o elemento teleológico, que aqui nós estamos só fazendo mesmo uma revisão, que é a análise da norma, né, tomando como parâmetro aí a sua finalidade declarada, adaptando-se, né, às novas exigências sociais. Tá? Bom, vamos falar sobre algumas noções sobre a integração normativa. Quando inexiste lei a aplicar, né, diretamente ao caso, deve o magistrado se valer de outras fontes do direito para encontrar aí a regra que efetivamente deve disciplinar
a relação jurídica aí submetida à sua apreciação. Então, na forma do artigo 4º da LINDB, nesses casos, o juiz ele vai decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E como nós já dissemos também em outras aulas, há essas fontes, né, além da lei, dos costumes e dos princípios e da analogia, né, nós temos também as fontes que são chamadas de fontes supletivas, que elas somam-se, né, também aí, que é a doutrina, a jurisprudência ou a equidade, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da aplicação temporal da norma. Para que uma norma, em regra, ela seja aplicável, né, é preciso que ela esteja vigente, ok, dentro daquele prazo, né, que vai da publicação até que ela não seja revogada. Essa vigência, ela surge para o direito com a publicação no Diário Oficial, o que faz presumir aí o conhecimento de todos, né, sobre a regra. Tá? Por uma ficção jurídica que foi imposta aí no artigo 3º da LINDB, né, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, embora se saiba, né, que esse conhecimento aí absoluto da regra, do ponto de vista material, ele jamais poderá ocorrer, né, no mundo real, trata-se, né, de um postulado, o artigo 3º, para garantia aí do interesse público, de uma segurança jurídica, tá? Porque senão as pessoas iriam dizer que por falta de conhecimento, por isso praticaram alguns atos ilícitos, né? Então a obrigatoriedade da lei, pois ela somente surge, né, a partir da sua publicação oficial. Mas esse fato aí não implica necessariamente uma vigência imediata, porque ela pode ser publicada no Diário Oficial e começar a ter vigência um ano depois, 6 meses depois, vai depender do que o legislador achar necessário para que a gente possa aí tomar conhecimento da norma, né, e nos adaptarmos a ela para que elas sejam aplicadas, né? Então, de fato, né, salvo disposição em contrário, salvo se a lei determinar de outra forma, a lei começará a vigorar em todo o país somente 45 dias depois de oficialmente publicada, conforme consta aí do artigo 1º da LINDB, né? Admitindo-se, porém, na forma do parágrafo 1º do mesmo dispositivo, a obrigatoriedade da lei brasileira em estados estrangeiros, que tal vigor somente se iniciará aí 3 meses depois da publicação. Então, moçada, no texto da lei, o legislador determina quando é que ela entra em vigência, né? Quando é que começa a sua vigência, a sua obrigatoriedade. Na falta, né, dessa cláusula no texto, então eu aplico o artigo 1º, né, aplicar-se-á o artigo 1º da LINDB, que determina que serão 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, para que essa nova lei ela vigore, né, imediatamente, portanto, é preciso aí que conste expressamente tal fato em seu corpo. Então, lá no corpo, no texto da norma, tem que vir determinando que ela vai entrar em vigor imediatamente no ato da sua publicação. E sobre o tema, tem uma lei complementar, que é a 95 de 98, que, salvo engano, nós já comentamos também. Ela dispõe sobre a elaboração, sobre a redação, a alteração, a consolidação das leis. Essa lei ela foi criada para que o legislador, quando for elaborar uma lei, a observe para fazer de forma correta, né? Então, ela preceitua aí que o legislador ele deve indicar no texto da lei, de forma expressa, né, qual que é o tempo razoável
para que dela se tenha aí um amplo conhecimento, reservada, né, a cláusula entra em vigor na data da sua publicação para as leis aí de pequena repercussão. O Código Civil ele ficou um ano no que nós chamamos de vacatio legis, né? Que é justamente esse período em que a lei, embora já publicada no Diário Oficial, ela aguarda a data de início da sua vigência. Então, o Código Civil foi publicado em 16 e só entrou em vigência em 1917, porque no texto determinava que era um ano. Algumas leis vêm 30 dias, 6 meses. O legislador, de acordo com o que ele entende, né, que é um tempo razoável para adaptação, ele determina então esse período. Agora, se for uma lei de pequena repercussão, então ele coloca a cláusula, né, que entra em vigor na data da publicação. Publicada, imediatamente ela se torna aí obrigatória. Bom, moçada, as normas jurídicas, elas tendem sempre, né, a uma duração indeterminada, tá? Devendo ser consideradas aí, como exceções, né, as normas temporárias, que é o motivo pelo qual somente terão vigência até que outra lei as modifique ou revogue, na forma expressa e inclusive no caput do artigo 2º da LINDB. Então a gente fala, o que revoga uma lei? O que tira a obrigatoriedade de uma lei? Somente uma outra lei. E ela dura por tempo indeterminado, a não ser, como exceção, as leis que vêm com um tempo determinado. Essa lei vai durar por um ano, o que é muito raro, tá? Mas afinal de contas, moçada, o que se entende então por revogação, né? Então, em um ordenamento jurídico, as normas elas podem perder a sua vigência, deixando aí até de pertencer ao próprio sistema. É um fato que, né, do ponto de vista temporal, é denominado de revogação. Então, a revogação de uma lei é tirar a obrigatoriedade dela. E ela pode ser expressa, né, quando a nova norma enuncia a revogação dos dispositivos anteriores. Exemplo, né, o Código Civil atual, que é de 2002, no artigo 2045, ele diz que ele revogou, expressamente, ele diz que revogou o Código Civil anterior, né? E pode ser também uma revogação tácita, né, que é quando, embora não enunciada expressamente a revogação, a nova norma disciplinadora, ela disciplina aí, né, uma matéria de forma diferenciada da regra original, aí tornando ilógica a sua manutenção. São duas normas que dizem a mesma coisa, só que de formas diferentes. E não tem na nova lei dizendo expressamente que a anterior será revogada, então eu me deparo com um conflito de normas, tá? Então, no que diz respeito à abrangência da revogação, ela também pode ser total ou parcial. O que se convencionou chamar, se for uma revogação total, tirar toda a lei, né, de obrigatoriedade, é chamado de abrogação. Mas se a lei nova tira a obrigatoriedade somente de um artigo ou de outro, então ela foi derrogada, porque é parcialmente a retirada da sua obrigatoriedade e não da lei toda. Então, moçada, é possível estabelecer ainda algumas regras reguladoras de revogação. Nós temos a chamada de lex superior, né? Superiore, né? O que quer dizer isso? A norma que dispõe sobre a edição de outras normas prevalece sobre estas, tá? É o caso, por exemplo, do confronto entre a Constituição Federal e uma lei ordinária, que fica abaixo dela. Então, a norma constitucional ela é superior a todas as outras normas que tem nela aí o seu fundamento de validade. Então, eu uso aí o critério chamado de critério da hierarquia, né?
Depois nós temos o critério chamado de lex posteriori, né? Que é o critério cronológico. Nesse caso, as normas do mesmo escalão, do mesmo patamar hierárquico, duas leis ordinárias, quando elas estão em conflito, aí prevalece a mais recente sobre a mais antiga, tá? E por fim, a lex specialis, que é o critério da especialidade, a norma especial revoga geral, né, no que esta disponha especificamente. Bom, vamos chegar lá no conflito das leis no tempo, né, que é a questão do direito intertemporal. No conflito temporal das leis, deverá ser aplicada a lei nova ou a velha, né, há situações aí cujos efeitos invadirem o âmbito temporal da lei revogadora mais recente. Então, estou perguntando, qual que prevalece, né? Então, se eu tenho uma situação, uma lei nova, ela deve ser aplicada somente para os casos a partir dela, ou ela poderia, então, retroagir para atender as situações que ocorreram antes da edição dela, né? Então, em prol da segurança jurídica, o artigo 6º da LINDB, ele dispõe que as leis em vigor, elas terão efeito imediato e geral, né? Respeitados aí ele traz o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que quer dizer isso? A lei nova, ela só tem vigência da data da edição dela para frente, então ela foi elaborada para atender fatos novos, mas ela pode até voltar para atender fatos antigos, desde que ela não viole aí um direito adquirido, um ato jurídico perfeito ou uma coisa julgada. E essas ressalvas, elas são explicadas aí pelos próprios parágrafos do artigo 6º da LINDB, né? O que é um ato jurídico perfeito? É um ato que já foi consumado, né? Segundo a lei vigente, ao tempo em que ela se efetuou, tá? Então, se vamos imaginar que tem uma norma que determine que todas as pessoas que vão comprar um imóvel precisam pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e essa lei é de 1980, aí vem uma lei de 1990 e fala que não é necessário mais pagar o ITBI ou tem que pagá-lo em dobro. Essa lei nova ela não pode retroagir para modificar um ato jurídico que já foi perfeito no passado, tá? O direito adquirido são esses direitos aí que o seu titular possa exercer, né, como aqueles cujo começo do exercício tem aí um termo pré-fixado, né, ou uma condição pré-estabelecida, inalterável e ao arbítrio de outrem. Por exemplo, quando eu me formei em direito, não tinha ainda o exame da ordem. Nós tínhamos que fazer uma disciplina, que era um estágio, se aprovados, nós podíamos já requerer nossa carteirinha da OAB, né? Isso acabou, né? Isso foi em 82,